E no outro dia de manhã, às 7 horas, 6h30, dependendo do horário que eu estou levantando, é a segunda coisa que eu faço, eu vou lá e olho de novo, porque eu falo, cara, olha a diferença que teve das 22 horas do dia anterior até as 7 daqui, eu ganhei dormindo. Eu estava lá, É conversando com a minha maravilhoso. esposa, ou na minha cama, deitado, dormindo, e estava lá alguém trabalhando por mim, né? Os participantes lá fazendo seus trades, dando um pouquinho para mim de tudo que eles vêm fazendo, e eu acordo contente. Cara, não precisa falar mais nada, né? Acho que não tem o que falar. Vai lá e degusta. Só fala isso pra Tem galera, que, degusta. tem que entrar, tem que usar, tem que colocar em prática para viver essa experiência e ver esse dinheiro sendo trabalhado realmente quando você está dormindo, quando você está se divertindo e fazer o negócio acontecer. Essa ideia aqui eu acho que é passar a maior clareza possível para a pessoa que está lá do outro lado, que escolheu o seu curso ou que eventualmente tá olhando aquilo e se interessando, né? De mostrar que é o ser humano normal, que não é nenhum comedor de teoria, não é um cara que Exato. fica 24 horas por dia estudando mercado, que está vendo uma oportunidade e, queira ou não, já extraindo alguma coisa dessa oportunidade, né? E, assim, coisas muito boas, na minha opinião. É um alento para quem está nessa faixa minha até, ou até aquela pessoa mais nova, que às vezes está buscando um horizonte na vida dela, né? Cara, eu tô com 40. Já começa a reta final, né? A hora da pessoa estar descansando, começando a planejar o fechamento ali da vida dela. E ao contrário, estou com 40 buscando novas oportunidades de ter essa tranquilidade lá na frente, né? Bom, quero que você conte um pouquinho para a galera como que você conheceu isso tudo, como que você conheceu o mercado e como você teve esse estralo, né? Com 17 anos eu comecei no mercado de trabalho, dando aula na escola da família com a minha irmã. Com 19 anos eu entrei no ramo de combustíveis. Eu permaneci nesse mundo durante 25 anos. Só que, pandemia, né, as empresas começaram a ter algumas alterações nos processos, algumas áreas começaram a ficar mais saturadas, e foi nesse momento que eu comecei a pensar um pouquinho fora do meu mundo. Até para contextualizar, Isaac, eu não sou uma pessoa que usa redes sociais, nunca usei. E meados de 2023, um amigo meu entrou em contato comigo, investidor do mercado financeiro tradicional, e falou, cara, isso aqui tá prestes a bombar. Vem com aquela famosa conversa de sempre, né? Eu sempre escutei isso, assim, de amigo, ó, Bitcoin, e eu falo, pô, desculpa falar, não sei nem o que é isso, nem me interessa o que é isso, porque a chuva de golpes está aí, né? A gente vê na internet, a gente vê muito conteúdo ruim, muita gente te prometendo ensinar a chave do sucesso, que você vai virar essa chavinha, você vai começar a ganhar R$ 1.000 por hora, R$ 1.000 por dia, 10 mil dólares ali, 10 mil, vai ficar rico, resumindo, vai ficar rico em menos de um ano, né? Exato. E para gente que já viveu alguma coisa, sabe que não tem milagre nessa história, né? Não tem como a pessoa enriquecer sem muito trabalho, sem muito estudo. Mas voltando a esse caso, esse amigo meu me falou, cara, eu queria investir, só que eu tô sem tempo. Se eu jogar um dinheiro aí para você, ó, foi o inverso do que é o normal, né? O cara normalmente pede dinheiro para ele. Ele falou, se eu jogar um dinheiro aí para você, você não consegue comprar umas moedas para mim e ficar de olho, quando eu falar para vender, você vende, quando eu falar para comprar, você compra. E nisso que eu fui conhecer, fui entrar na internet, ver o que era uma Binance da vida, e eu fui lá entrar nessa Binance, criar conta. Isso foi em que momento? Meados de 2023. É recente. E de lá até dezembro de 2023, eu não fiz nada além do que falar o que o cara pedia para eu fazer. E nisso, Isaac, esse mesmo amigo meu me passou um dia um link da live do Emerson, que estava fazendo pela Foxbit na segunda-feira. E eu entrei lá e vi o Emerson falando do barrinha para cima, barrinha para baixo. Eu falei, cara, isso aqui é um negócio que me interessa. E comecei inicialmente estudando análise técnica com ele. Até que um belo dia eu peguei através do Emerson a live do estrategista, entrei lá, estava você, eu não lembro quem estava mais, tinha mais 3 participantes. E eu lembro que no final dessa live eu perguntei o contato de cada um, né, para conhecer, para ver o trabalho. Para acompanhar. E aí que você me passou a CoinTimes, para mim ali foi um divisor de águas, cara. Por quê? Porque eu vi que o mundo cripto não é só eu entrar numa corretora, comprar uma moedinha e achar que ela vai subir ou que ela vai cair, né? Cara, eu falei, cara, isso aqui é um mundo completamente diferente do que eu imaginava que era. E foi aí que eu comecei a entender a triste realidade da matemática do brasileiro, que é a conta não fechar e seu dinheiro perder valor a cada ano que passa.
E eu venho sentindo mais isso com o passar dos anos. Eu falei, cara, é aqui, porque é a evolução do negócio. É onde as coisas estão acontecendo de forma quieta, mas que estão acontecendo de um patamar muito melhor do que um ser humano tradicional que não conhece o ramo vem sofrendo hoje. Aí foi quando você apresentou o DeFi, começou a falar mais sobre isso, né? Você não conhecia nada de DeFi até... Eu não tinha nem ideia do que era. Falei, cara, isso aqui já mudou um pouco o cenário. Mesmo sem você ter apresentado pools, sem nada disso, eu já vi que o cenário ali era um pouco diferente. Para lá, eu posso deixar o capital aqui e ter um retorno financeiro com uma segurança muito grande, né? Começou a mudar minha visão. A partir daquele dia eu falei, pode não, vai mudar minha vida. E aí eu não estou fazendo demagogia, não estou fazendo mimimi, não estou fazendo nada, porque hoje o meu plano é viver de DeFi. E assim, é um plano que eu estou levando muito a sério, não é uma brincadeira. Você começou no mercado cripto faz pouco tempo, né? Você teve ali a primeira interação, depois caiu para trade, né? E aí você começou a interagir com o mercado DeFi. Para você foi muito complexo isso? Ou o mercado é muito complexo? Você conseguiu entender de maneira fácil como que isso funcionava? Como foi esse processo seu de aprender sobre isso e começar a aplicar no dia a dia? Lá atrás eu não tinha nem ideia do que era uma wallet. Só que aí eu fiz o seu curso, eu achei muito leve com uma pequena bagagem. Eu acho que isso é importante. A pessoa sozinha pode até pegar um conteúdo interessante no YouTube, alguns aportes de pessoas boas e ir lá e fazer. Mas eu acho que buscar um conhecimento de pessoas confiáveis é o essencial nesse Essa mundo. jornada. Você, CoinTimes, cheguei lá, fica muito claro que a informação ali é a informação real, não é uma informação que está querendo te ludibriar para entrar no ramo. Eu sempre trabalhei muito no backstage, né, do mercado. Então, sempre estava trabalhando como ghostwriter. Eu estou no mercado desde 2017, trabalhando no mercado desde 2017. Então, durante muitos anos do mercado, eu fiquei trabalhando no backstage, né, atrás das câmeras. Eu produzi a primeira plataforma de educação do mercado. Então, quando eu comecei a trazer esses conteúdos, né, que foi esses conteúdos que você começou a ver, as lives, os bate-papos, era exatamente para começar a instruir a pessoa a estudar, a começar a investigar, a começar a ver esse outro universo com outro olhar, não com olhar de preconceito ou com um olhar de vou ficar rico muito rápido. Não. Cara, só existe um novo caminho para ser feito. Exatamente. Você vai ficar rico rápido, cara? Possivelmente por quê? Porque é um mercado que está crescendo. E se você está em mercados que estão crescendo, você possivelmente vai acelerar seu processo de enriquecimento. Mas o foco não é esse. O foco é saber que você tem um caminho de liberdade a partir de agora. Né? E que bom que você conseguiu ver isso, né? E começou a aplicar isso e começou a ter resultados sobre isso. Eu queria até perguntar para você, tipo, o que mudou na sua vida quando você começou a aplicar isso e começou a ver isso daí funcionando? Aí são até dois paralelos que eu queria falar sobre esse ponto que você falou. O primeiro, da facilidade. Hoje, eu nunca conectei o meu computador, minha wallet via computador. Nunca. Que demais. Estou aqui conversando contigo. Eu sempre fiz as minhas operações pelo celular. Eu faço as operações na sala da minha casa, domingo de manhã. Essa é o meu momento de parar para olhar, colher os frutos e rebalancear e traçar a estratégia da semana. Esse domingo, sabe quanto tempo eu demorei para fazer isso? Quanto? Eu demorei 2 minutos para fazer a coleta, mais 10 a 15 minutos que eu fiquei olhando para minha planilha de controle lá, porque eu queria preencher ela, estou preenchendo ela de forma bem rigorosa para entender os cenários, os desvios. E mais nada, cara. Por quê? Porque a minha pool está rodando há 2 semanas e meia sem nenhuma alteração. Existe como você ter um retorno financeiro saudável e agradável aos olhos de forma segura e de forma correta. Eles só precisam entender que a tecnologia evoluiu para chegar no patamar de poder fazer isso de forma sustentável, né? Então, eu vou dar o exemplo da Rage. Foi a plataforma que eu iniciei, cara, ela é extremamente simples, extremamente intuitiva. Então, o trabalho que você vem fazendo aí, cara, para mim vai ser fundamental para que o sarrafo da classe média, que hoje já não é média, é pobre, e a classe mais para baixo ainda tem a oportunidade de chegar no fim da vida. E é o que eu te falei, o meu plano, e não é ser vagabundo, o meu plano é não depender do ser humano. Por quê? Porque eu já tive os meus problemas com ele, eu quero viver em paz.
Se eu tiver uma máquina rodando para mim, e eu falo máquina, não é por causa do seu curso ou por qualquer outra coisa, eu trato isso como um ativo. A pool, para mim, é um ativo, é minha empresa, que eu vou gerir essa empresa para ter lucro. Cara, essa é a melhor lógica, esse é o melhor conceito, né, que alguém pode chegar. Porque quando você entende isso, que aquilo realmente é quase como se fosse uma parte de uma empresa que não precisa de funcionário, não precisa de gente. Você coloca seu dinheiro, você coloca, porque se você for pensar hoje, né, uma empresa que cresce 10% ao mês é uma bela de uma empresa. E tem um outro detalhe, quando você sente o gostinho da coisa, você começa a parar de gastar com besteira, cara. Às vezes você fala, pô, é um jantar ali que é um, sei lá, vou até falar de McDonald's, vou gastar 100 conto no McDonald's aqui, cara, por quê? Se eu fizer um lanche aqui em casa, que é o que eu costumo falar aí para vocês, postar minhas comidas aqui, eu vou gastar 20 e vou guardar 80, irmão. E esse 80 vai ser 88 no final do mês. E esse 88 vai ter mais, vai ser 8,80 a mais no outro mês. E assim nós vamos chegar num ponto que vai atingir uma maturidade de patrimônio. E é maravilhoso quando você entende o que é trabalhar com o mercado, porque eu falo, você não precisa, não gosto do mercado cripto, não quero ser um investidor. Tudo bem, você não precisa ser um investidor, né, para ser um participante do mercado. Né? Você não precisa gostar dos bancos para, por exemplo, participar do fluxo do dinheiro do banco. E aí que está o grande ouro, né, desse mercado, é isso. Cara, você não precisa ser um investidor. Você não quer investir no mercado cripto, você não acredita no Bitcoin, você não acredita em nada disso. Tudo bem, né? Mas você pode participar do mercado, usar seu dinheiro para um fluxo e ganhar dinheiro com isso, de maneira muito simples e fácil. E nas mais variadas formas, até aquele ultraconservador consegue fazer isso, se você for parear de stable mesmo, né? Sim. Pareia 2 stable e bota lá, você vai ver que o APR ele é razoável também. Tanto que hoje, depois de pouco tempo, eu já tenho uma fração razoável da minha renda mensal vindo dela, vindo da pool. Que maravilha. E eu tenho como objetivo chegar no final do ano com 100% da minha renda coberta por pool. Não que eu vou ficar sem fazer nada, não que eu não vou trabalhar, não, mas eu quero ter essa segurança de que se o Brasil tiver ruim, porque ele está, o Brasil tiver ruim porque as oportunidades de emprego estão ruins e com salários subaproveitados, vamos falar salários baixos versus o seu custo de vida, não, a minha vida está paga. O que eu estou construindo agora é aumento de patrimônio, para eu me tornar de fato investidor. Cara, muita gente olha para isso e fala, cara, isso não é para mim. Né, isso, cara, não faz o menor sentido. Às vezes as pessoas já têm cripto, às vezes as pessoas estão totalmente fora do mercado também, né? E quando ela cai em certos conteúdos, né? Ela olha para isso, acha até essa questão de complexidade, né? Isso que você falou ao longo da conversa, pô, é wallet, é protocolo, são nomes difíceis, é yield, é pool, né? O que você, João, falaria para essa pessoa? Que é uma pessoa que vira assim, fala, não, que pode ter sido o caso de alguns amigos seus, né? Cara, isso não é para mim, né? Isso daí já é muito tecnológico. Ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? O que você responde para essas pessoas? Cara, para você e é para qualquer um, no sentido de que a gente fez um preâmbulo aqui falando um pouco da minha vida, né? Uhum. De que até 2023, aí eu posso falar abertamente, 2023 eu era cego para o mundo. Eu estava fechado dentro de um segmento de mercado e da minha vida pessoal, só. Eu não tinha acesso, eu volto a falar, não tinha acesso à rede social, cara, eu era chucro completamente. E se de 2024, que foi quando eu conheci os processos, até agora, eu já sei fazer de forma orgânica, sem ter medo, como que um ser humano pode falar que isso é difícil? E aí é só olhar a retrospectiva de um carequinha que está falando aqui, que nunca foi um cara de tecnologia, que sempre foi fechado para as evoluções da tecnologia e tá lá operando normalmente, né? O que às vezes falta para o ser humano é prestar atenção no que está fazendo. Né? Porque é muito fácil as pessoas olharem, ver você abrir uma wallet, ver você escrever suas palavras-chave, conectando o protocolo, e falar, cara, isso é impossível. Eu falo, cara, mas você sabe mexer no Facebook, não sabe? Você sabe entrar lá no Instagram, fazer tudo o que precisa ser feito lá dentro, você faz suas filmagens diárias sobre sua vida, mas você não sabe dar 3, 4 cliques ali no botão? Cara, não precisa de muita base, Isaac. Hoje eu posso falar que meu conhecimento é mediano para baixo em todas as esferas de cripto. Eu não sou um grande conhecedor, vou buscar grandes conhecimentos, mas não sou. E estou ali dentro do meu beabazinho da análise técnica, ajeitando a minha pool e operacionalizar, cara, sinto muito falar, quem assistir aí os vídeos das suas aulas, os 2, 3 primeiros vídeos vai entender que é muito simples, que é muito fácil, que é muito tranquilo.
né? Basta conferir, e aí eu não estou jogando para conteúdo pago, eu estou falando do conteúdo gratuito que você dá ali mesmo na própria plataforma, né? Se a pessoa parar um dia na frente do computadorzinho dela, ou quiçá no celular, igual eu estou fazendo, né? Não estou entrando no mérito de segurança, tá? Deixa isso para uma outra, por um outro momento, mas é muito simples. É muito simples e está aberto. Então, é um recado que eu dou para todos os brasileiros que forem ter acesso a esse vídeo seu. Para um pouco. Isso aqui é o tipo da coisa que vale olhar e sem falsas promessas, sem nada. Se você tiver uma competência básica e interesse, você vai ter um plano. Vou falar de plano B, apesar de não ser o curso, você vai ter um plano B para tua vida que vai ser um plano B maravilhoso, cara. Um plano Mas B é que isso, te o dá plano B. O plano B ele só começa no Bitcoin, e eu falo isso para todos os alunos, né? O plano B ele só começa para te dar o primeiro estralo. E quando você percebe que o mercado cripto inteiro pode ser seu grande plano B da vida, que você não precisa mais se preocupar com seu dinheiro desvalorizando, que você não precisa se preocupar em juntar alguns milhões de reais para começar a gerar renda, que você não precisa mais de comprar algumas casas por aí para gerar aluguel, para que você consiga se aposentar com tranquilidade, que você possa ter liquidez do seu dinheiro, o dinheiro é seu, o dinheiro está no seu controle, ninguém pega esse dinheiro de você. Isso realmente muda. Quem entrar no mundo, quem comprar o curso do Isaac, quem seguir ali o que está escrito direitinho, parar para pensar um pouco, criar o seu juízo de valor sobre o mundo cripto, vai entender que no médio prazo ele pode estar muito bem. Isso muda toda a esfera psicológica da tua vida, cara. Não é só o fato do dinheiro, o número tá ali. A esperança, a visão de um futuro melhor te dá um gás para outras coisas da tua vida. Seja comprar seu tempo para sair com a tua família e parar e sentar a bunda num barzinho e falar, cara, que tô respirando ar puro, ou seja, para galgar novos desafios, crescer mais, ganhar mais dinheiro, ou pega que você está no momento da sua vida, né? Cada um tem o seu, né? E é esse tipo de feedback, é esse tipo de fala que faz eu continuar dando as caras, porque tem vidas sendo mudadas, e eu fico arrepiado, porque são várias pessoas mudando suas vidas, né? Recentemente teve um amigo de infância que também começou a fazer isso e começou a usar a máquina para gerar também renda. Ele falou, cara, isso aqui é incrível, né? Pô, agora talvez eu consiga começar a respirar. Eu falei, cara, é muito bom ver isso, que esse impacto, isso que a gente está falando, às vezes é muito visto com muito maus olhos durante muito tempo, mas quando as pessoas dão essa abertura do tipo, cara, deixa eu ouvir isso, né? Deixa eu prestar atenção que seja um segundo nisso daqui. E a pessoa começa a entender, realmente a vida dela muda. E uma maturidade diferente no ramo agora, né, Isaac? Você vê que você não está sozinho, né? Você não está entrando se aventurar como um varejão, né? Tem muita gente forte nesse ramo e não é possível que esses caras não tenham uma análise de risco afiadíssima para falar eu vou entrar ou não vou entrar no ramo, né? A gente vê o pesado do institucional entrando no ramo cripto, né, cara? O mundo está mudando. Então, todo mundo já começou a entender que o mercado cripto é o próximo passo do mercado financeiro e tem oportunidade para todo mundo. e é doideira você parar para pensar, né? Se a gente falar de um cara de 2023 que estava abaixo da evolução, quando a gente fala nesse sentido, né? Porque eu estava fora de completa do que estava acontecendo na tecnologia, para estar hoje olhando e falando, cara, eu estou alguns degraus à frente de uma boa fatia da galera que está aí. E das pessoas que estão trabalhando e ganhando muito dinheiro no mercado financeiro tradicional, e eles não olham para isso com bons olhos. Não olham. Talvez é medo da mudança. Né? Se eu estou confortável onde eu estou, por que eu vou mudar? Com certeza é o medo da mudança. Só que eles vão se sentir desconfortáveis, para mim, no curto período. Porque vai estar todo mundo dentro do mercado e eles vão estar fora, talvez perdendo um pouco num timing que seria importante para os negócios deles, né? Sim. E para o brasileiro eu falo, tá cedo, galera, tá cedo, né? Só olhar. Cara, eu falo que tá. Esse é um ponto importante. Eu falo que tá cedo. Quando eu conheci em 2016, eu falei que estava cedo. Em 2017, quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu disse que estava cedo. Em 2018, quando eu criei a primeira plataforma do mercado, cripto, de educação, eu falei que estava cedo. Depois, quando eu saí dessas empresas e comecei a empreender, eu falei que estava cedo. Né? Quando eu montei o CoinTimes ali em 2019, 2020, falei que estava cedo. E a gente começou a conversar com milhares de pessoas no CoinTimes. Hoje a gente conversa ali com mais ou menos 300, 400 mil usuários por mês, né? Com notícias, conteúdos, informações de mercado, os nossos aplicativos.
E eu continuo falando, cara, ainda tá cedo. Bitcoin, eu conheci o Bitcoin quando ele estava $1.000, né? Hoje o Bitcoin tá $105.000 no dia dessa gravação. E eu ainda continuo falando, ainda está A gente olha cedo. hoje e fala, caraca, tá caro. Mano, Não, tá olha daqui a cedo. 10, né? Olhar D Exatamente. mais 10 e olha lá, ver o quanto que vai estar o preço desse ativo, porque aí não é só questão de confiança, cara, é você simplesmente olhar, né? Olhar com bons olhos para o que vem acontecendo e se abrir as possibilidades, né? Aí É você isso. fala, cara, existem caminhos para você trilhar que você vai entender, né? Quando eu entrei na CoinTimes, falei, cara, vai ter, é ciclo, eu tô perdendo, e o rapaz está escrevendo, tá cedo ainda, eu falei, eu na cabeça, tô perdendo o aumento do ciclo, e hoje eu nem penso nisso, eu vou ser bem sincero para você, eu não penso nessa estrutura como um ciclo de 4 anos, explode, desce, não, cara, eu tô um passo atrás disso, para talvez surfar ondas futuras que virão, e Sim, aí eu sim. tenho certeza que virão mais. A DeFi, hoje é o meu carinho que eu tenho sobre as possibilidades do DeFi, não é o único mundo, longe disso, né, Isaac? Mas, cara, é palpável, é fácil e te dá um prazer enorme, mesmo que o primeiro centavo na hora que pingou lá na minha conta, eu falei, cara, olha que maravilha isso aqui, cara. O nome do produto vem exatamente nessa brincadeira, né? Do nada eu imprimi dinheiro. De um segundo para outro, eu imprimi dinheiro. E aí, quando você lançou, né, essa máquina, eu fui bem literal no sentido de entendê-la como uma máquina. Tanto que todas as minhas conversas com IA, eu bato muito papo com eles, eu trato que nem gente, não sei porquê, eu não consigo ser desrespeitoso com a IA. Mas tudo que eu fiz, né, de criar processo, de pensar, criar cenários, cara, nenhum deles me levou ao ponto de que se eu estiver trabalhando com uma moeda boa, né, porque eu acho que é a base de todo mundo querer trabalhar com moedas saudáveis, é muito difícil você perder dinheiro nisso. E as projeções estão lá para mostrar, né, no universo de variação de 30% de mercado, a carteira em si variou no máximo 2% negativo. E ela ficou positiva, no fim das contas, em 4%, na grande maioria do... Então, cara, para um pouco, olha para isso, vale muito a pena. Tá cedo, como você mesmo falou, eu fico até com medo do que esse ramo pode trazer para a gente de bons frutos aí com a Vai trazer evolução. muitos bons frutos ainda no futuro, porque é isso. A gente está vendo o primeiro ciclo, né, dessa tecnologia. Eu vi esses projetos captando investimento e prometendo entregar isso. E aí eles entregaram. E agora Prazeroso, né? é muito bom, né? Uniswap, por exemplo, eu comprei quando estava valendo centavos, né? Porque era isso, eu estava acreditando no projeto. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui vai mudar. Então eu vi muito a transformação do PPT num produto, do produto chegando às pessoas e agora o meu processo de ajudar a educar essas pessoas para usarem esses produtos. E a galera tem que extrair, cara, que eu torço muito para a galera que entra na QuiTimes, que não são poucos, né? A galera entrar com o intuito mesmo de olhar para a comunidade ali e ver, né, que a galera ali quer crescer junto. Você vê, Todo mundo. não tem ninguém individualista ali que se fecha, que não quer dar, às vezes tem um insight legal e que não quer distribuir, né? Não é esse o pensamento. Tá com foco em todo, como eu falo, não existe concorrente. E tem as contrateses, né? Se minha tese é boa, então vai lá, eu vou postar essa tese porque eu quero ver alguém ir lá e combater ela, porque alguém refutando essa minha tese de uma forma consistente e legal vai me dar mais conhecimento para eu poder trabalhar isso de uma melhor forma, né, cara? E essa é da maneira... Eu torço muito para a galera que está ali e aos que virão, né? Com a abrangência aí que você está tomando, que eles entendam que mesmo novinho, porque é difícil o novinho pensar nisso, né? Uma molecada de 20 anos, né, ainda mais a atual, né, geração, a carga de informação é tão grande. Não pensa que o vídeo do YouTube vai te deixar rico, cara, ou que você fazendo pirueta na internet, isso aí pode... Você vai precisar sentar a bunda na cadeira e estudar. Vai ter que estudar, cara. Essa é uma máxima que acho que não tem contraprova, né? Ou você é filho de gente rica e vive da herança dela e vai deteriorando o patrimônio com o tempo, ou você senta a bundinha aí, aprende com boa vontade, de forma simples, porque o conteúdo é simples, né? Se a gente for falar, não precisa ser nenhum Bo Williams da vida para entender o contexto do cenário do DeFi, né? Que é o objetivo que a gente vem falando agora. Vamos lá, galera. Compra essa briga. Acredita no carequinha aqui que é bom.
vai por mim, é bom de João, verdade. muito obrigado por ter compartilhado sua história, compartilhado o seu momento com o mercado cripto. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que está travada de entender o mercado, de querer conhecer, de dar o primeiro passo, entender que é isso. Todo momento nós estamos trocando nosso tempo por dinheiro e esse dinheiro está cada vez mais sendo jogado no lixo, né? E as pessoas elas precisam olhar para o tempo. Beleza, estou trocando por dinheiro agora, mas eu vou fazer esse dinheiro comprar meu tempo novamente em algum momento. E de verdade, não existe hoje coisa melhor e utilizar todo esse novo mercado financeiro, utilizar o MID, né, é o nosso método para fazer isso acontecer, cara. Só um adendo, detalhe, sabe o que é gostoso? Você chegar, eu tenho um costume desse, 10 horas da manhã em ponto, eu vou lá e dou uma pestanejada nas minhas pools, ver como que tá o rendimento delas, né, só para dar uma namorada. E no outro dia de manhã, às 7 horas, 6h30, dependendo do horário que eu estou levantando, é a segunda coisa que eu faço, eu vou lá e olho de novo, porque eu falo, cara, olha a diferença que teve das 22 horas do dia anterior até as 7 daqui, eu ganhei dormindo. Eu estava lá, conversando com a minha esposa, ou na minha cama deitado dormindo, e estava lá alguém trabalhando por mim, né? Os participantes lá fazendo seus trades, dando um pouquinho para mim de tudo que eles vêm fazendo, e eu acordo contente. Cara, não precisa falar mais nada, né? Acho que não tem o que falar. Vai lá e degusta. Só fala isso para a galera, degusta. Tem que entrar, tem que usar, tem que colocar em prática para viver essa experiência e ver esse dinheiro sendo trabalhado realmente quando você está dormindo, quando você está se divertindo e fazer o negócio acontecer. É bom falar disso, porque se for para fazer uma vírgula de uma pessoa falar, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né? Se essa pirâmide aqui existe ou não, e ele vai ter um choque de realidade ali que pode mudar a vida dele. Isso é maravilhoso. Mas brigadão, Marcos. Pessoal, obrigado, galera. Valeu mesmo pela oportunidade aí. Bom serviço para vocês, bom dia para nós. E para vocês que assistiram, vocês só tem que agora tomar uma decisão. Valeu, gente. Brigadão.